cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é Obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós vamos clamar pelo crescimento espiritual, fortalecimento espiritual, bênção espiritual de toda sorte sobre sua vida, sobre sua casa e sobre toda a sua família. Amém? Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 15 ao versículo 26. O título é A Escolha de Matias. Versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Veja bem, queridos, vocês estão lembrados que nós lemos na semana passada que os apóstolos viram Jesus subindo aos céus. E depois eles foram para o cenáculo, onde estavam ali as mulheres piedosas. E ali tinha outros discípulos também. A família de Jesus estava toda ali. E o total de todo aquele pessoal, aqui estava dizendo que era uma assembleia de 120 pessoas, mais ou menos. Aqui está dizendo umas. Aí chegou o momento de completar o grupo dos apóstolos, a equipe apostólica, porque Jesus tinha escolhido 12. E entre os 12, teve um que se desvirtuou, que foi Judas Iscariotes, que traiu Jesus. E depois ele se suicidou, se matou. Então, aqueles 12 apóstolos já não eram mais 12, porém, tinha que continuar com uma contagem de 12 homens. Então, Pedro se levantou neste momento, falando para aquele povo sobre Judas, que havia se desvirtuado e que Davi havia pronunciado anteriormente acerca dele, quando falou que ele foi guia daqueles que prenderam Jesus. Por quê? Porque foi ele que falou para os perseguidores de Jesus, aqueles que faziam de tudo para pegar Jesus, de todas as formas que eles lutavam, eles não conseguiam. Por quê? Porque eles queriam fazer tudo às escondidas, mas o povo estava sempre no meio. Jesus estava sempre entre multidões. Então, de todas as formas, ele lutava para pegar Jesus no secreto e não conseguia. Então, Judas resolveu falar para eles que iria levar eles até onde Jesus estava. Que assim, se ele estava interessado em saber onde era que Jesus iria se encontrar, que ele levava eles. Aí eles deram uma quantia para Judas. E assim Judas fez. Quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, Judas chegou com aqueles homens para poder prender Jesus. E aí Pedro está dizendo aqui que ele foi o guia daqueles homens que prenderam Jesus. E, no entanto, ele era
um dos apóstolos, quando ele diz, porque ele era contado entre nós. Ou seja, era contado entre os 12 apóstolos. Prosseguindo. Versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Veja bem, Pedro está falando para aqueles homens, para aquele povo, ainda sobre Judas Iscariotes, quando ele diz, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, foi justamente com o dinheiro que ele havia vendido Jesus, que recebeu por ter entregue Jesus. E depois diz que com esse dinheiro ele comprou um campo. Foi justamente o lugar aonde ele se matou, porque ele se suicidou ali. E depois diz no versículo 19, que o nome daquele lugar que ele havia comprado passou a ser Campo de Sangue. Prosseguindo o versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Nela aonde? No campo que ele havia comprado, que ninguém iria habitar ali. Porém, continua, e tome outro o seu cargo. Aqui, o seu cargo está se referindo o cargo entre os apóstolos. Assim como era 12 apóstolos, agora que só estava tendo 11, era para voltar a ser 12. Alguém iria ficar no lugar de Judas. E olha que tudo isso que Pedro está falando é para poder passar essa informação a todos de que haveria necessidade de ter mais uma pessoa entre eles para ficar no lugar de Judas. Prosseguindo o versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, aqui ele já está dizendo que a pessoa que deveria ser escolhida para ficar entre eles teria que ser alguém que acompanhou o ministério de Jesus, desde o batismo de Jesus até a subida aos céus, que andou com eles, que seguiram eles, que estava por dentro de tudo que estava acontecendo, por ser um seguidor de Jesus. Prosseguindo o versículo 23. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Vocês entenderam aí? Eles escolheram ali entre eles 2 homens, um que se chamava José e o outro que se chamava Matias. E depois que escolheram esses 2, eles oraram ao Senhor para que fosse revelado qual desses 2 iria ser o escolhido por Deus para ficar no lugar de Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos.
E a sorte caiu sobre Matias como resposta de Deus para ele. Então, agora já não era mais 11 apóstolos, e sim voltou a ser 12 apóstolos. Vocês perceberam aí, amados, a diferença que estava existindo entre duas pessoas? Jesus chamou, Jesus escolheu para andar com ele, juntamente com os outros apóstolos, que foi Judas Iscariotes. Ele andava com Jesus, ele acompanhava Jesus, mas ele não tinha Jesus no coração dele. Ele não tinha Jesus no seu interior, no seu coração, ele não amava Jesus. E o outro foi Matias, que não foi escolhido por Jesus para estar entre os 12, mas Jesus estava no coração dele, porque mesmo ele não sendo apóstolo, ele amava Jesus, ele honrava Jesus e ele seguia Jesus. Tanto que Pedro aqui, mas os apóstolos para escolheram alguém que caminhou com Jesus, acompanhou o ministério de Jesus, mesmo não sendo apóstolo, sendo apenas seguidor. Amados, muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus e quer ser visto, quer ser percebido. Queridos, existe tanta gente que serve a Deus, mas não tem Deus no seu coração, não tem Deus na sua vida. E tem outros que servem a Deus e ninguém vê, ninguém percebe. Mas o amor de Deus na sua vida é tão grande. Isto é que importa, é o que Deus vê na tua vida e não o que os outros vão ver, queridos. Faça a sua parte, se entrega a Deus, se dedica ao Senhor, porque é Ele que vai te exaltar, assim como Deus exaltou Matias na hora de fazer a escolha entre os dois. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. E nós queremos neste momento apresentar a vida de cada um de nós. Porque todos aqui que me ouvem neste momento, Senhor, sabe que tu conhece cada um por dentro e por fora. E eles precisam de ti, Senhor. Muitas vezes a gente quer contar com a ajuda de alguém, mas nós sabemos que a nossa maior ajuda vem de ti. Então eu te peço, Pai, socorre a vida deste teu filho, socorre a vida desta tua filha. Entra com milagre urgente naquilo que eles estão precisando, Senhor, trazendo a resposta para eles. Abençoa a vida espiritual de cada um, a vida ministerial. Se tem alguém aqui, Senhor, que às vezes se encontra desanimado por estar entre seus familiares que não têm interesse por ti, então fortalece, anima, Senhor. Encoraja este teu filho que precisa do crescimento espiritual. Encoraja esse, Senhor, que já talvez se encontra fraco na fé. Anime e encoraja, meu Pai, para que eles possam crescer na tua presença, para que o teu amor possa crescer no seu interior, que venham ser eles como Matias, mesmo não sendo escolhido por Jesus para estar como os apóstolos, não foi escolhido entre os apóstolos, mas ele seguia Jesus, mas ele te amava, Senhor. E que seja assim na vida de cada um de nós, meu Deus. Mesmo que nós não somos tão reconhecidos, mesmo, Senhor, que não somos tão valorizados, mas nós reconhecemos, Senhor, que o amor e o carinho que tu tens por cada um, Senhor, é reservado. Então eu te peço, Pai, que tu venha ver, contemplar a vida de cada um.
aqueles que se encontram tristes, abatidos. Venha alegrar o seu espírito, venha alegrar a sua alma, Senhor. Venha fortalecer, meu Deus, a sua vida em comunhão contigo. Pai, repreende todas as forças do inimigo que tentar interferir no ministério da vida deste teu filho, desta tua filha. Que seja repreendido todas as obras do inimigo que tentar fazer esta pessoa parar. Quantas vezes, Senhor, a pessoa anda firme nos teus caminhos e por falta de resultado termina parando. É porque no coração dele ainda não foi impregnado a semente do teu amor. Então semeia, Senhor, o teu verdadeiro amor no coração de cada um, para que eles venham reconhecer o verdadeiro valor de te seguir, de confiar em ti e de te amar, que isto não vem de resultados, mas vem pelo sentimento que temos por ti, Senhor. Faça crescer o teu amor na vida de cada um destes teus filhos, Senhor, e derrama sobre eles a unção e da porção dobrada do teu Espírito. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos. Fique na paz. Deus abençoe.